fazendo a nossa prece, que é o momento onde nós vamos nos conectar com a espiritualidade superior. Vamos fazer o nosso login. A meninada hoje em dia fala muito em fazer o login. Vamos fazer o nosso login agora com a espiritualidade superior. Esses amigos muito gratos ao nosso coração, que aqui se encontram desde há muito, eles aqui estão preparando esse ambiente, higienizando, proporcionando a asepsia das forças espirituais que aqui estivessem presentes, substituindo as más vibrações pelas boas vibrações, as irradiações do amor de Jesus, de paz, harmonia e serenidade, exclusivamente para nos acolher, para que nós nos sentíssemos acolhidos nesse encontro que fazemos em nome de Jesus. E Ele segue nos amparando, nos assistindo, nos auxiliando, sempre que oportuno e possível, nos socorrendo, permeando entre as cadeiras, sabem muito bem das nossas angústias, das nossas aflições, dos nossos medos, e eles buscam individualmente nos amparar, nos socorrendo e, acima de tudo, nos protegendo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade bendita que o vosso coração nos concede de entrarmos em contato com os vossos ensinamentos, para entrarmos em contato com as boas energias proporcionadas pelas irradiações do vosso amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa o esforço que nós estamos realizando. É nosso objetivo, quando para cá nos encaminharmos, buscar, encontrar nas lições, nos vossos ensinamentos que são aqui apresentadas, encontrar neles a coragem, a força, a motivação para levarmos adiante o grande desafio das nossas vidas, que é a nossa transformação moral. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu trocar de óculos, agora vou deixar de enxergar vocês. As escolas, as religiões, eu ia dizer as escolas religiosas, as diversas religiões, elas são, regra geral, antes de mais nada, elas são também escolas filosóficas. E sempre que eu falo em filosofia, eu lembro de um amigo meu, ele, quando chegou na época do vestibular, cada um estava buscando encontrar o rumo na sua vida, e ele falou assim para o pai dele: eu quero estudar filosofia. E evidentemente os pais eram muito simples, assim como os meus, só tinham o primário, não fazia a menor ideia que era filosofia. Perguntou para ele: mas o que é filosofia? Filosofia é aquilo que a gente fica pensando. Ele falou: então você vai ser vagabundo diplomado, é isso? Então vejam vocês como é a imagem que a filosofia ela passa, né? Ela comunica para nós, que é um lugar que não se faz nada. E não é, na realidade, filosofia significa uma forma que você tem de enxergar a vida. Qual é a sua filosofia de vida? A minha filosofia de vida é trabalhar, ganhar o meu salário, pagar as minhas contas e levando a minha vida. Essa é a filosofia que a pessoa tem. É o jeito como ela enxerga a sua vida. As religiões, via de regra, são, antes de tudo, escolas filosóficas que vão buscar
trazer para nós como é que aquela religião enxerga a vida. O cristianismo, lá por volta do século III, início do século IV, não possuía uma filosofia. Na realidade tinha os ensinamentos de Jesus. Mas se hoje eles já são difíceis de serem propagados, de serem entendidos, imagina no século III, onde a grande maioria das criaturas eram iletradas. Então, alguém dentro da própria religião, isso não é negativo, começaram a se perguntar, mas qual é a forma que nós temos de encarar? No assunto criação, como é que deve ser? No assunto assim, no assunto assado, qual é a nossa forma de ver? Então, por volta do século III, do século IV até o século V, o cristianismo nascente teve uma escola filosófica, a escola patrística. Né? A escola patrística era uma reunião de alguns sábios, como, por exemplo, o bispo de Hipona, Santo Agostinho, uma série de padres, por isso que chama patrística, porque eram padres, né? Os padres da igreja, que começaram a montar qual era a filosofia da igreja católica na época, cristã. E quando se chegou na parte como entender o mundo, eles adotaram, porque eles eram todos estudiosos da filosofia grega, né? Eles adotaram Aristóteles para poder mostrar qual era a direção que a Igreja Católica dava. Está um pouco chato, mas já vai melhorar. E o Aristóteles tinha alguma forma de pensar, e eles adotaram o pensamento de Aristóteles, já que Jesus não falou nada sobre alguns assuntos. Como é que o mundo foi criado? De acordo com Jesus. Ele não fala uma palavra como é que o mundo foi criado. Nós cristãos nos baseamos em quê? Nós nos baseamos no Velho Testamento, escrito por Moisés, que mostra a formação de Adão e Eva. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Isso foi adotado pela patrística como uma filosofia dentro da Igreja Católica. E eles adotaram alguns critérios, ou adotaram algumas formas de ver a vida, a filosofia. E assim foi indo, só que, com o passar do tempo, essas filosofias, forma de enxergar a vida, passaram a se tornar o quê? Dogmas. E o que é um dogma? Um dogma é algo que você adota inquestionável, ou seja, a pessoa que vai seguir aquele dogma não pode questionar por quê. A única coisa que lhe resta é aceitar e seguir. Qualquer coisa que você tente sair fora do dogma, você é herege. Se você tenta questionar o dogma, você é herege. Eles não devem satisfação para nós, porque ao se fixar um dogma, disse que foi Deus que estabeleceu o dogma. Se vocês pegarem o Velho Testamento, tem 613 mandamentos, não são só os 10 mandamentos, tem 613, que são o quê? Dogmas. Dogmas estabelecidos por Deus, Jeová, que por intermédio do seu representante, que era Moisés, estabeleceu esses 613 dogmas. Então a igreja adotou alguns dogmas. Jesus é Deus. Mas ele mesmo falou que não é. Se você questionar, você é herege, vai para o inferno. Então eles estabeleceram algumas premissas, e essas premissas se transformaram em dogmas. Daí a dificuldade de muitas pessoas aceitarem hoje em dia ainda a existência desses dogmas, porque a ciência já comprovou que aquilo não é bem verdadeiro,
A ciência também já comprovou, mas é dogma. Inclusive um desses padres da igreja, né, ele estava ministrando o catecismo para alguns nobres, acho que da Itália. E ele estava falando sobre a criação do mundo e tal, e um dos nobres perguntou, o que Deus estava fazendo antes de criar o céu e a terra? É uma pergunta absolutamente legítima, mas não tem resposta. Qualquer outra resposta que você fosse dar iria implicar numa ruptura de um dogma. E aí São Tomás de Aquino olhou bem para o nobre e falou assim, antes de fazer o céu e a terra, Deus estava fazendo o inferno, que é para receber as pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Então vejam vocês que a classe, a partir daquele momento, se calou, ninguém fez mais nenhuma pergunta. Ninguém poderia, então, mostrar o seu pensamento. Mas isso, com o passar dos séculos, isso foi enfraquecendo. E o século XVII vai pegar a Igreja Católica numa situação muito, muito complicada. Já em 1606, 1608, teve um desgaste muito grande por força de Galileu Galilei, que criticou ou que demonstrou que um desses dogmas não era verdadeiro, que era o dogma baseado em Aristóteles de que a Terra era o centro do universo. Nós não somos fracos, não, nós somos orgulhosos mesmo, não é nem o centro do universo. O universo existe a partir da Terra. E ele provou que não era bem isso. E por força disso foi obrigado a se retratar, senão ele seria considerado herege, como herege ele seria queimado. Né? Essa era a única forma de libertar a criatura da heresia, era queimando vivo. E isso provocou um certo abalo entre a igreja e a ciência da época. Logo em seguida começaram a ter as grandes guerras, as guerras dos 30 anos, que foi uma insurgência dos protestantes contra algumas observações, imposições do catolicismo. E nesse meio período apareceu um filósofo que mudou a estrutura do pensamento filosófico da humanidade, tanto ele é considerado o maior filósofo da modernidade. Chamava René Descartes. E o René Descartes não aceitava mais nada. Nada. Tudo para ele eram dogmas, eram baseados em informações que ninguém sabia. Podia ser ou não fake news. Então ele simplesmente pegou tudo, pôs de lado. Não aceito mais nada. Tudo que eu for aceitar, eu tenho que refletir muito bem. E aí ele começou a montar a sua filosofia. Coisas muito interessantes, mas todas elas confrontando a Igreja Católica e os dogmas. E ele chegou ao ponto de não considerar que ele estava vivo. Ele falou, quem garante que eu estou vivo? E aí ele foi fazer uma reflexão, um pensamento a respeito de estar vivo. E aí ele fez aquela frase que todos nós conhecemos, uma frase famosa que atravessou todos esses séculos, do século XVII em diante. Ele disse assim, penso, logo existo. Deixando claro que ao pensar, nós então temos a certeza de que nós existimos. Ao pensar, está aí a prova inquestionável, não um dogma, mas uma prova inquestionável de que nós estamos vivos. E a partir daí ele foi montando todo o seu arcabouço filosófico. Mas essa frase mudou completamente a forma de pensar daí para frente. Não se aceitavam mais os dogmas, porque tinham que aceitar. Tudo passou a ser refletido, tudo passou a ser questionado, tudo passou a ser pensado.
e não aceito pura e simplesmente. Penso, logo existo. Ora, se eu não coloco o meu pensamento, significa que eu não existo, mesmo estando vivo. É um pouco complexo, mas é assim. Imagine que você seja uma pessoa, vou pegar o estereótipo mais comum de nós entendermos, porque infelizmente é o mais conhecido. Imagine uma mulher que exerça no seu lar, na sua família, exclusivamente o papel de atender às necessidades da família. E quando ela quer colocar os seus pensamentos, o que ela entende, o que ela pensa, a família não aceita. Então, ela vive, mas não existe. Quando é que ela passa a existir? Ela passa a existir quando, por exemplo, um filho ou um marido quer uma roupa e a roupa não está no lugar. Aí ela passa a existir, porque ela não coloca o seu pensamento, ela só tinha uma atividade dentro do lar. Eu me lembro muito bem quando eu ia colocar meus pensamentos para os meus pais. Meu pai tinha uma frase pronta e acabada. Ele falava assim: fique quieto, você aqui é o último que fala e o primeiro que apanha. Então é mais ou menos como o São Tomás de Aquino, né? Então, era nesse sentido que eu ia. Mas o René Descartes não colocou, mas quem é que produz o pensamento? Ele só diz que só o ser humano tem a característica de ter o pensamento. Ora, a ciência, ela afirma que quem produz os pensamentos é o nosso cérebro. Porque a ciência ela é organicista, ou seja, tem que ter um órgão por trás de cada função. Se tem uma função, tem que ter um órgão. Se você tem o sangue circulando, você tem um órgão responsável por isso, que é o coração. Você faz digestão, você tem então um órgão responsável por isso, que é o estômago, todo o sistema digestivo. E quando eu penso? Quando eu penso, você tem que ter um órgão para isso, porque não existe função sem órgão. Então, eles colocaram no cérebro. O cérebro é que faz o pensamento. Parece uma coisa sem muita complexidade de entender. Nós até entendemos muito isso. Mas significa o seguinte: quando você morre, acabou o teu pensamento. Porque eles nos enxergam do berço ao túmulo. Você só pensa porque você tem um cérebro. Morreu, você não pensa mais, você não existe mais. Por não pensar, você não existe. E isso tem um desdobramento muito importante nos dias atuais. Nós vamos ver que o Espiritismo diz que não. Quem pensa é o espírito, não é o cérebro. O cérebro somente vai vestir com palavras aquilo que nós estamos pensando. Quando nós vamos buscar um psiquiatra, um psicólogo, e não é nenhuma crítica a eles, é só mostrar as consequências de pensar assim. E o psicólogo ou psiquiatra nos enxerga somente do berço ao túmulo, ele só vai trabalhar com esse pedaço de tempo. Ele não vai entender que você tem um espírito, que esse espírito pode trazer alguns traumas do passado, e esses traumas se refletem nos dias atuais, alterando a sua forma de pensar. Ele vai dizer que não. Ele não existe isso. Então, a ciência organicista, em que pese ter ajudado nós a evoluirmos muito, ela também tem uma contrapartida. A contrapartida é essa. Tudo que acontece para nós é produzido pelo corpo. E não é verdade, não é isso que as escolas filosóficas espiritualistas pensam. Bom, onde está a prova de que o pensamento é do espírito? Nós vamos pegar lá na Revista Espírita, de 1864, dezembro de 1864. Muitas pessoas interpretam que o Espiritismo são cinco livros, né? Não, são 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas também as 12 revistas, os 12 anuários da Revista Espírita.
elas fazem parte do arcabouço da doutrina espírita. E lá nessa revista de dezembro de 1864, Kardec vai colocar assim, ó, o pensamento é o atributo característico. O pensamento é uma marca típica, do ser espiritual. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Aí voltamos lá, penso, logo existo. Então, eu existo desde quando? Desde o momento que fui criado como espírito. Então, esse é o entendimento da doutrina espírita. O pensamento não vem do cérebro, mas vem do espírito que está ocupando aquele corpo. A Joana de Ângeles, ela parte mais forte ainda, ela vai dizer assim, olha, o pensamento não procede do cérebro, mas tem origem no espírito. O cérebro tem a função de registrar o pensamento, vestindo-o de palavras, externá-lo, permitindo a comunicação entre nós. Quando nós utilizamos de palavras, o que são palavras? Palavras são conjuntos de letras. Cada letra representa um símbolo, e é só um símbolo. É um símbolo gráfico, quando nós lemos, ou é um símbolo fonético, quando nós o pronunciamos, mas é um símbolo. Quando nós falamos, nós estamos tendo um pensamento, o cérebro vai pegar esse pensamento que nasceu lá no espírito, vai vesti-lo com palavras e vai apresentar para nós nos comunicarmos. Então, quando dizemos assim, a mangueira foi cortada. Então, passei 2 símbolos para vocês. Vocês podem imaginar que uma árvore que produz manga foi cortada, ou vocês ainda podem imaginar que foi uma mangueira de jardim que foi cortada. Então, são símbolos, nossas palavras são símbolos. Quem reveste de palavras um pensamento é o cérebro. Por isso que nós vamos aprendendo a utilizar as palavras e tudo mais. Muito bem. E o que era o pensamento até então? Antes de chegarmos a todas essas conclusões, o pensamento era algo assim. Ninguém pensava no pensamento. Ninguém. Aliás, o pensamento não vinha no cérebro, o pensamento vinha do coração até algum tempo atrás. Mas teve uma pessoa que revolucionou todo esse conceito. Nós não dávamos importância para o pensamento. E aí veio Jesus. E Jesus tem uma frase muito interessante dele, são 2. Ele diz assim, quando ele estava fazendo o sermão da montanha, ele sobe, vai falar com todas as pessoas, ele está dizendo assim para as multidões, não pensem que eu vim aqui para revogar, para abolir a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, mas completar ou aperfeiçoar esses ensinamentos. 3 comentários bem rápidos sobre esse ensinamento de Jesus. Leis e profetas. Os judeus, os hebreus, tinham um código de conduta. Esse código de conduta eles chamavam de Torá, que são os 5 livros que nós adotamos no Velho Testamento. O Velho Testamento não é baseado na Torá, mas tem uma tradução toda específica para os católicos. Tá? Ela não tem essa função. Ela só facilitou algumas coisas que Jesus não abordou, como a criação. Eles sabiam, os patrísticos, a maioria deles eram hebreus, então eles trouxeram parte da Torá, os livros de Moisés, para dentro do cristianismo, que facilitava a vida de todo mundo. E aí ele tem esses 5 livros, que é o Êxodo, a Gênese, Deuteronômio, vou esquecer, Levíticos, falei em números? Números. Bom, são 5. Esses 5 migraram para dentro do conteúdo da Bíblia, que é cristã. Quando ele fala leis e os profetas, são os 5 livros das leis proféticas, os 613 mandamentos,
mais os 27 profetas que vieram depois de Moisés e que eram considerados por ele. Então, quando Jesus vem e diz assim, não, eu não vim aqui para tumultuar, não. Não vim aqui para fazer isso, eu vim aqui para simplesmente ampliar o ensinamento que vocês receberam de Moisés e também dos profetas. Este é o comentário importante para nós hoje entender o que Jesus falou há 2000 anos. E ele veio aperfeiçoar. E o que ele veio aperfeiçoar? Ele vai dizer isso na seguinte frase: ouvistes o que foi dito aos antigos. Toda vez que ele vai pegar, toda vez que nós vamos pegar alguma coisa e começa assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, significa o quê? Significa que isso está na Torá ou nos profetas. É ali que eles aprenderam. Então ele vai dizer, vocês aprenderam na lei de Moisés e dos profetas o quê? Aí ele vai falar, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Está lá, é o sétimo mandamento judaico. E é o nono mandamento, é o nono mandamento católico. Tem uma diferença entre os mandamentos judaicos e os católicos, porque tem lá o mandamento de não construir imagens e tudo mais, né? E aí eles falam, esse mandamento não pode ter aqui porque nós construímos imagens, porque nós temos que nos adaptar ao povo, e o povo romano adora estátuas, adora tudo. Se nós falamos que está proibido isso, a turma não vem mais aqui, mais ou menos isso. E aí eles tiraram esse mandamento. Aí eu ficar só 9 mandamentos, não pode, tem que ter 10. Aí eles pegaram um e desdobraram, fizeram 2. Então, no mandamento básico de Jeová, diz lá, não cometerás adultério. É isso o que diz o 7º mandamento. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Se nós olharmos em termos filosóficos para esses comandos, significa o quê? Que é condenável você fazer alguma coisa errada. Mas eles não estão condenando porque você pensa. Ele não pensa, ele não condena o pensamento, ele só condena o ato. Se você pensar e não fizer, se você desejar e não materializar, para ele já estava bom. Já estava tudo bem. O importante não era ser bom nessa forma de pensar. O importante o que era? É você não ser mal. Aí Jesus vem e embaralha um pouco as coisas. Vai tornar as coisas um pouco mais claras. O que ele diz? Ele vai dizer assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultérios. Vírgula. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Lembra que o pensamento vinha de onde? Vinha do coração. Então, cobiçou, você já pensou, você está pensando. Pensou, já para os novos ensinamentos de Jesus, a coisa já está mudando de figura. Antes você seria condenado se fizesse. Jesus vem dizer, o ato é o último estágio de um processo. Primeiro você pensa, depois você vai falar, escrever ou vai agir. Esse é o processo que flui do espírito que tem o pensamento, joga no cérebro e o cérebro vai vestir isso com uma imagem ou com uma ação. Então, se a ação era importante para Moisés, agora não era mais. Por quê? Porque você já traz consigo a marca do equívoco.
nós ainda estamos pensando em fazer. Nós só não fazemos porque vamos ser apedrejados, vamos ser punidos, a turma lá no centro vai falar mal, tá certo? Então, por algum motivo, nós puxamos o freio de mão e não fazemos. Mas Jesus está dizendo o seguinte: o problema nasce no pensamento. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: quando olhares para o teu irmão, odiando-o, já no teu coração fizestes o erro. Vejam vocês que interessante. A grande mudança de abordagem que Jesus colocou. É muito difícil. Eles passaram 1800 anos dizendo que a única coisa que importava era não fazer. Agora chega alguém aqui e tumultua tudo. E vai dizer: não, você já não pode mais nem pensar. Uau, a coisa complica. E é exatamente isso que o Espiritismo tem e que traz até os dias para todos nós. Porque o Espiritismo, ele vai demonstrar com mais detalhes do que mostrou Jesus, e isso era notório, que o nosso pensamento tem uma força poderosa. Só que nós não vemos a força do pensamento. Nós não temos essa capacidade. Nós só olhamos o que os nossos sentidos visuais nos trazem. Então nós podemos olhar para o rosto de uma pessoa, aquela cara de conteúdo, de que está ouvindo tudo que nós estamos falando, quando na realidade está: eu não vejo a hora que isso acabe. Não aguento mais porque a pessoa faz aquela carinha de conteúdo, mas por dentro o pensamento dela está dizendo: vou embora. Tem muito mais coisas para fazer do que ouvir isso daí. Ou outros pensamentos. Mas o pensamento, o Espiritismo vem nos dizer que ele tem um poder criativo. Melhor, um poder criador é o correto. Emmanuel vai dizer que o poder, o pensamento, é o alicerce da vida. Tudo o que nós pensamos, nós construímos. Tudo. O Espiritismo vai chamar isso de formas de pensamento. Você pensa, existe ao nosso lado, nós estamos mergulhados dentro de um oceano, como se fosse a água, como um peixe dentro da água. Nós estamos mergulhados numa coisa chamada fluido cósmico universal. Nós não enxergamos, os equipamentos científicos não detectam esse fluido que existe à nossa volta. Mas ele tem a capacidade de tudo quanto nós pensarmos, ali se torna realidade. Imagine que você desencarnou, está lá no nosso lar, e está lá esperando a vinda de um ente querido, né? Para recebê-lo lá no nosso lar. Aí você chega e fala: ai, caramba, eu não trouxe uma flor para receber o meu amor. É simples, basta você pensar numa flor e você vai construir aquela flor e vai entregar para o seu amor. Evidentemente, isso é sua possibilidade. A flor vai durar no tempo que nós conseguimos concentrarmos naquela construção mental. Tá certo? Se chegar e ficar com raiva da pessoa porque ela nem ligou para nós, a flor vai desmanchar ali na frente dela. Então, eu só quis passar uma ideia, o que é a construção mental. Como nós estamos encarnados, o nosso pensamento tem força criadora, vai modelar o fluido cósmico, vai construir o que está na nossa mente. Nós não vamos saber, mas os espíritos desencarnados que estão ao nosso lado vão perceber: e olha só o que ele está pensando, né? Quando Jesus fala: não matarás, mas aquele que odiar já matou o seu irmão em pensamento,
É exatamente isso. O Allan Kardec vai mostrar no livro A Gênese que é assim, se você está com raiva de alguém, muita raiva, e aí você imagina pegando uma arma, atraindo a pessoa para um lugar e matando-a, mesmo que você esteja sentado no conforto do seu lar, que você não fez nada, que você nem saiu da sua casa, mas toda essa imagem gerada, alimentada pelo ódio que nós sentimos, ela é plasmada, essa é a expressão técnica, ela é construída no mundo espiritual. E essa construção ganha forma, que é todo esse cenário descrito pelo pensamento, e ganha vida temporária. Onde ela fica presa? Ela fica presa em redor de nós, ela fica gravitando em torno de nós, como a Lua gravita em torno da Terra, como a Terra gravita em torno do Sol. Fica ali, presa ali. Qualquer espírito que passar ao lado vai enxergar. E aí vai ver o quê? Olha, ele está pensando em matar alguém. Vamos ajudá-lo? Principalmente se a pessoa que você quer matar está cheia de inimigos também. Então, vamos lá. Alguém vai fazer isso por mim, então vai. Quando você pensa o bem, os espíritos falam, não adianta chegar perto dele, porque ele está protegido por essa barreira aí, que nem a Colgate, né? Está em volta dele e não consegue receber essas más energias que nós estamos tentando passar. E aí o que acontece? Os bons espíritos, por outro lado, virão ao nosso socorro, perceberão o que nós estamos pensando e vão nos ajudar a manter aquele tipo de pensamento. Por isso que é muito salutar nos guardarmos pelo menos uma vez por semana, buscarmos uma atividade religiosa, porque raramente nesse período nós vamos deixar vagar o nosso pensamento, buscar outra distração que não seja aquilo que nós estamos vivendo. Porque pelo menos nesse momento a espiritualidade pode fazer o quê? Passar o aspirador ali, tirar todas aquelas formas de pensamentos que estão gravitando em torno de nós, deixar a nossa atmosfera espiritual, a nossa psicosfera, que é chamada tecnicamente, deixar ela asseada, limpa, e colocando em volta o que? Novas vibrações. Agora, saímos dali, já chegamos na esquina, o cara passa no farol vermelho, a gente já xinga, acabou. Jogou tudo para fora e chamamos de novo os nossos velhos comparsas, formas do pensamento e vamos criando alguma coisa. É assim que funciona o pensamento. Por isso que Jesus foi muito sábio, como ele diz. Não basta você não fazer o que você tem que tomar muito cuidado, vigie as fontes do seu coração, ele diz, porque o coração é que saem os pensamentos, na época. E então, é isso que ele vem dizer. Por isso que ele fala, vigiai. Vigiai significa cuidado com o teu pensamento. Tome muita atenção com o teu pensamento. Se você não conseguir, ore. Por isso que é vigiar em primeiro lugar e depois orar. Por que isso acontece? Deixa eu ver aqui se eu não me perdi. Porque os pensamentos são determinantes de tudo na nossa vida. Tudo. Quer ver uma coisa? Saúde. Saúde, ela nasce no nosso pensamento. Vou mudar. Doença, nasce no nosso pensamento. Pensem bem, nós somos espíritos, temporariamente ocupando o corpo. E tudo quanto nós somos, na realidade, é manifestado pelo espírito com um pensamento. Uma analogia. Se você espremer uma laranja, vai sair um suco de laranja. Os pensamentos saem de nós com manifestação daquilo que nós ainda somos, ou de acordo com aquilo que nós estamos. O espírito não é matéria. Quando nós pensamos, é algo
é uma energia, eu vou colocar em forma de energia. Uma energia que nós temos dentro de nós. O que é o ódio? O ódio é uma energia, com uma determinada característica. Essa energia nasceu aonde? No espírito. Flui para onde? Vai fluir para o corpo físico. Porque o corpo físico, o cérebro, vai ter que pegar esse impulso que nasceu lá dentro do espírito e transformar ele numa ação. Ou numa palavra. Então, quando nós xingamos, nasceu um impulso da raiva, do ódio, da frustração, que é o espírito que pensa e passa para o corpo. O cérebro capta aquilo como uma antena e ele vai fazer o que tem que fazer. Você aperta o botãozinho, o portão abre. A única coisa que o cérebro faz é abrir e fechar o portão. Quem comandou é o controle remoto. Por isso que não faz sentido quando alguém diz, falei sem pensar. Impossível. Impossível. Primeiro você pensa, depois você fala. O que seria correto dizer é, falei sem raciocinar, que é pegar o pensamento e passar pela razão. O raciocínio é coisa diferente. O raciocínio é baseado nos nossos históricos, nos nossos valores, na nossa legislação. Nós vamos vesti-lo com um determinado comportamento. Então, nunca, falei sem pensar. Não. Pensou muito bem, não deu tempo de você frear, só isso. Isso é importante para nós. É muito importante, porque as doenças nascem aí, no tipo de pensamento. E nós vamos passando o tempo e chegamos no médico, todo mundo vai no médico e vai chegar lá, olha, eu tenho isso. A pessoa vai lá, faz uma cirurgia, né, remove. Tá certo? O que ele removeu? Ele removeu só o sintoma. Qualquer doença que nós temos, é só um sintoma. Assim, vamos fazer uma analogia. A febre é um sintoma. Você não sabe o que está produzindo aquela febre. Pode ser uma virose comum, como pode ser uma doença infecciosa muito profunda. Você não sabe. Ela só vai se manifestar, é um sintoma. Mas o Espiritismo vai dizer que qualquer doença, ela só é um sintoma. É uma manifestação física de algo que habita o espírito. Então, se nós temos ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno obsessivo compulsivo, se nós temos um câncer, onde é que está? Está lá dentro. Aí as pessoas vão no médico e falam, tem um remedinho aí? Tem um remedinho. Aí você toma um remedinho, o que o remedinho faz? Só vai mexer no sintoma. Atenção, o remédio é indispensável, porque ele vai melhorar a manifestação daquela energia no corpo, te trazendo uma tranquilidade e serenidade temporária, permitir que você possa atuar e corrigir aquele problema. Quando eu era menino, tinha uma coisa chamada 1 minuto. Era um remedinho que você comprava na farmácia, punha no algodão e punha no dente que estava doendo. Que era para você poder passar o fim de semana e na segunda-feira no dentista. Muita pessoa só punha 1 minuto e não ia mais no dentista. É isso que normalmente nós fazemos. Acabou, tirar aquele problema como se eu não tivesse nada a ver com aquilo. Eu não tenho nada a ver com essa doença. Sim, a doença está aqui dentro. E aí, quando nós desencarnamos, isso não é nenhuma ameaça, é uma constatação. Quando nós desencarnamos, o corpo até pode estar sadio. Mas aquela energia que criou todo o sintoma, o que criou todo o sintoma, ainda está vivo dentro de nós. E nós chegamos no plano espiritual sem aquela doença, mas trazendo a gênese, a causa daquela doença dentro de nós. Isso é muito importante. Tem um livro chamado Vozes do Grande Além. Esse livro, Vozes do Grande Além, foi um período de atividade do Chico Xavier,
no qual, em vez de ele psicografar algumas mensagens, ele fazia psicofonia, ele fazia a incorporação do espírito, e o espírito narrava, pela voz do Chico, o que ele havia encontrado no plano espiritual. E essas psicofonias eram gravadas e depois transcritos para esse livro, que é o Voz Vem de Além. E aparece ali um médium desencarnado, já desencarnado há 15 anos, e que ele era médium de curas, que operava no Rio de Janeiro, que atuava no Rio de Janeiro. E aí, o que acontece? Ele fala que ele ficava muito tocado, com muita compaixão, quando ele percebia aquela fila de necessitados que vinham em busca de curas. E ele se esforçava, junto com o espírito, que é o espírito que realiza a cura, não é o médium, para atender aquelas criaturas em grande sofrimento. Isso na década de 40 do século passado. Você imagina que não tinha nem SUS, não tinha nada, não existia nada. Existe um negócio chamado Sandu em algumas cidades. Então ele atendia, e ele falou assim para o Chico: imagine você, Chico, quando eu cheguei aqui, essa fila que se formava diante do centro espírita também se formava aqui. Porque as pessoas tiveram as doenças curadas, a doença física, mas o que motivou, o que criou aquela doença, a gênese daquela doença, que era o pensamento, a forma dele pensar, ainda estava intocada dentro dele. E ele continuava no plano espiritual, necessitando de ajuda para tratar isso. E ele traz uma figura, uma analogia muito interessante. Ele vem dizer assim: aqui no plano espiritual eu aprendi uma coisa, que você curar o corpo é como se você estivesse diante de uma árvore torta e que você vai e endireita a sombra dela. Você só endireitou a sombra, você só cuidou do corpo físico. O espírito, aquela energia, aquele pensamento, está torto do mesmo jeito que sempre teve. Quando chega no plano espiritual, nós lá somos a árvore. O nosso corpo, na simbologia do Inácio Bittencourt, é exatamente isso. Nós somos exclusivamente no corpo físico sombra. Já volto. Muito bem. Pensamento e comportamento. Bem rapidinho. Nós falamos de Jesus, falamos da saúde, agora vamos falar do nosso comportamento. O nosso comportamento, ele é a etapa final de um processo que começa lá no espírito. Começa aqui, lá não, aqui no espírito. E nós vamos revestindo de palavras, nós vamos revestindo de gestos, de atitudes, e gera um comportamento. Aí vai acontecer o quê? Aí nós começamos a abrir os nossos olhos para a realidade da vida. Qual é o nosso primeiro impulso? Alterar o comportamento. Não matarás, é alterar o comportamento. Não roubarás, é alterar o comportamento. Jesus falou o quê? Não cobiçarás, não odiarás. Aqui no pensamento. Mas é muito mais simples nós alterarmos o comportamento. Só que alguma coisa de fora para dentro. Infelizmente, não existe como fazer uma mudança estrutural profunda de fora para dentro. Não é mexendo no comportamento. O comportamento ele é resultado do pensamento.
É por isso que na doutrina espírita, os bons espíritos vão dizer assim: conhece-se o verdadeiro espírita. Se existe verdadeiro, é porque existe não verdadeiro. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é pela sua mudança de comportamento, é pela sua transformação moral. É mexer onde? Lá no pensamento. Mexer no comportamento é desentortar a sombra da árvore. Por quê? Porque o que gera o pensamento está intocável aqui dentro. Eu posso até dizer, não vou mais falar palavrão. É muito legal. Certo? Mas aí acontece, você está distraído no trânsito, vem alguém, parece que quebra seu espelho. Ah, acabou, te pegou de surpresa. O que você faz? Você solta o verbo. Por quê? Nessa hora, onde você não tem a capacidade de submeter o seu pensamento à racionalidade, você é exatamente aquilo que você é. E vai sair. Por isso que a doutrina espírita busca tratar em cada um de nós, nos trazer subsídio, nos trazer os instrumentos, nos trazer a informação de que o que nós devemos investir maior energia da nossa capacidade é de nos transformarmos moralmente. É mexer lá no pensamento. Por que eu faço isso? O que é que isso vai... Por que eu ajo dessa forma? Existe uma explicação. Para tudo existe uma explicação. E isso é mais importante. Ah, eu não consigo. Eu só consigo mudar o comportamento que é para a turma. Não tem problema nenhum, gente. O espiritismo, você não vai para um umbral por causa disso. Só que você tem que ser honesto com você próprio. Você tem que dizer o seguinte: eu não consigo, eu não quero, não sei como fazer para mexer nos meus pensamentos, então eu vou pelo menos diminuir os danos. Eu não vou falar palavrão, pelo menos quando eu estiver lá no centro. Mas você tem que ser autêntico com você, porque se você achar que não vou mais falar palavrão lá no centro, isso implica que você mexer no seu pensamento, esqueça. O Espiritismo está dizendo que não. Não é pecado, não está errado, pelo amor de Deus. Não pensa que aqui é um dogma. Não é um dogma. Mas exatamente isso. Você está intocável aquilo que dá início a todo o processo. E por isso nós somos convidados a analisar os nossos pensamentos. E eles são muito difíceis de entender a causa. Muito difícil. Uma última analogia. Nós somos seres muito complexos. Muito complexos. A tarefa de entender o pensamento é o maior desafio da nossa existência. Imagine que nós aqui representam a minha personalidade. Eu sentado nessa mesinha, eu sou o Djair. Ego, personalidade. Então, minha personalidade, minha história, agora eu sou o Djair. Esse pedacinho. Todos vocês que estão aí, 70 e pouco, é isso? 70 e pouco, 80 pessoas, são as minhas vidas passadas. Cada um de vocês tem uma pessoa, cada um de vocês tem uma forma de pensar, tem um histórico de vida, vocês aprenderam alguma coisa. E vocês não estão no meu inconsciente como retratos pendurados numa galeria. Vocês estão vivos, as minhas passadas encarnações estão vivas dentro de mim. E vocês vão se manifestar. Vocês vão se manifestar de forma inconsciente. Então eu não percebo que eu tenho aquele comportamento. Eu não percebo. Alguém pergunta: nossa, mas você é avarento. Não, eu não sou avarento. Eu sou uma pessoa que me preocupa com o futuro. Nós não somos avarentos. Porque eu, ego, não permito ter uma imperfeição. E aí o que eu faço?
Eu vou pegar essa imperfeição e vestir-a com uma forma muito bonita. Então é muito difícil nós fazermos o nosso processo de autodescobrimento. Requer muita dedicação, muita vontade e, muitas vezes, o amparo de um especialista, de um psicólogo. Por isso que eu dei toda a volta. Se você pegar um psicólogo que só te enxerga do berço até o túmulo, ele não vai te ajudar muito. Sabe o que ele vai te ajudar? Você mexer no comportamento. Por outro lado, se você pegar um psicólogo que sabe que você já existiu antes, que você continuará existindo depois de morto do corpo físico, ele conseguirá ajudar melhor. Busquemos ajuda quando nós acharmos conveniente, quando alguma coisa realmente nos atrapalha. As pessoas que têm transtornos mentais, é indispensável a pessoa buscar o atendimento psicológico. Indispensável, porque o remédio que o psiquiatra dá só está mexendo com a febre. A pessoa está lá dentro. Alguma coisa, alguma ferida que a pessoa tinha internamente, numa das minhas 80 encarnações, tem um aí ferido. Ferido. Quando aconteceu algo na minha existência atual, aquele ferimento brotou com toda a sua purulência e dor e vem transtornar a minha existência. É indispensável, se você tem um diagnóstico de transtorno mental, o amparo de um psicólogo. Porque senão você vai só ficar no remédio, vai estar só desentortando a sombra da árvore. Há muitas coisas mais ainda sobre o pensamento, mas eu preferi ficar nessas que são as questões mais importantes para nós. Não há crítica. Se você quer mudar o comportamento, tudo bem. Mas tenha honestidade de reconhecer para você que você só está mexendo no comportamento. Agradeço a atenção de vocês. Agradeço a Jesus, o nosso mestre, que há 2000 anos ele já vem dizendo para nós: vigie as fontes do teu pensamento. É ali que as coisas vão acontecer. Agradecer aos bons espíritos que nos acompanharam nessa jornada matinal, que passearam aí entre nós, pelos corredores, buscando nos amparar, nos ajudar, tocar os nossos pensamentos, para que possamos abrir os nossos olhos para o real significado da vida. E rogamos ainda, Senhor Jesus, e aos bons espíritos, envolvam os trabalhadores desta casa, envolvam aqueles companheiros que aqui trabalham, que hoje não puderam estar aqui presentes, por qualquer razão. Envolvam as nossas crianças, envolvam os professores da nossa creche, envolva nós, Senhor Jesus. Ajuda-nos a enfrentar o maior desafio das nossas existências. É compreender a origem dos nossos pensamentos e trabalhar na gênese, na causa de todas as nossas aflições, que são manifestações nos nossos pensamentos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja.